E aí galera, professor Andreas na área, seja bem-vindo a mais um Let's Talk. E o Let's Talk de hoje, a ideia é o seguinte, eu vou responder aquela pergunta assim e vamos conversar sobre isso, tá? Galera das exatas, curte ler? A gente tem um estereótipo, né, que galera das humanas lê mais, galera das exatas, eu já te falei que eu não gosto dessa divisão, você é o que você quiser na real, você pode permear pelos dois mundos. Mas ó, a galera das exatas não curte muito ler não, professor. Os físicos, engenheiros e tal, não curte muito ler não, enquanto a galera das humanas gosta bastante. E na verdade isso são estereótipos, né? Você pode entrar, você pode encaixar nesse estereótipo, mas o mais legal é você sair disso tudo e permear por vários mundos. E por isso que eu te falo, e esse vídeo é um incentivo pra você ler mais. Eu, professor Andreas, sou professor de física, fiz física na faculdade, sou o carinha, o estereótipo, embora um pouquinho diferente, né, tenho um cabelão e tal, de exatas, de professor de física. Só que eu curto muito ler, muito, você não tem noção. Vou até te dar algumas dicas de livros nesse vídeo agora, uma doideira que aconteceu comigo, tipo, em janeiro de 2000, se você tá vendo esse vídeo este ano, né? Em janeiro de 2021, a gente tá em fevereiro de 2021, né? Eu li 6 livros. E aconteceu uma doideira e não foi planejado e eu vou te falar um pouco do que aconteceu, tá? Mas antes de eu te dar algumas dicas de leitura, eu te falo, tem gente que fala assim, ah, professor, eu não gosto de ler, eu tenho pavor, não gosto, não consigo, eu simplesmente não consigo. Se você é uma dessas pessoas que fala isso, é porque você não encontrou aquele livro ainda, não deu uma chance para um livro top. E não precisa ser, livro top não precisa ser o livro de filosofia do Immanuel Kant, não precisa isso. Você pode começar com outros livros, um livro mais suave, um livro mais tranquilo. Eu comecei a minha leitura, inclusive, com a revistinha da Turma da Mônica, cara. Daí tinha antigamente, vou entregar a minha idade agora. Antigamente tinha uma sequência de livros que era do Pequeno Vampiro. Meu, eu curtia demais e foi aí que eu fui pegando gosto, sacou? Tem livros que eu começo a ler e eu faço, nossa, não dá. Teve um livro ano passado que eu fui ler que eu falei, cara, não dá. Simplesmente desisto desse livro, ponho lá de volta e tá tudo tranquilo e tá tudo bem, sacou? Então, tente achar aquele livro top que você... pra você pegar o gosto da leitura, você que não gosta, tá? E eu te falo mais, se você for para a área de exatas, ou se você for da área de exatas, muito mais power você será se você começar a ler bastante. E não só coisas da área, mas coisas em geral. De novo, permeie por vários universos. Ande por vários mundos, porque daí você tem sacadas diferentes, sacadas que você não teria se você ficar só naquele mundinho, entendeu? E a matemática, que é o que a exatas ela tem como base, a matemática na real é uma linguagem. É a língua com que a natureza fala com a gente. Então você tem que saber ler os números, legal, você que vai para exatas, mas também tem que saber sobre linguagens. Então dê a importância necessária, você que está no ensino médio, dê a importância necessária para as coisas importantes. Mesmo que você não goste a princípio, ah, professor, não tem um professor legal aí sei lá, de português. Beleza, mas você tem que saber aquela parada, meu. Então vá atrás, corra atrás, porque uma vez que você aprende, você fica simplesmente destruidor, você fica muito safo, entendeu? Então fica a dica pra você. E você de humanas também fala a mesma coisa, porque a linguagem da natureza é a matemática. Então é legal você saber mais sobre matemática. Se esforça um pouquinho. Professor, é genético isso, eu não curto. Se esforça um pouquinho. Vai atrás que uma hora que você começar a entender, meu, o negócio fica muito top, muito legal. Sacou? Então fica a dica, una os mundos e permeie e ande por vários mundos diferentes. E ó, aconteceu uma coisa legal em janeiro, não tinha planejado isso, eu gosto de ler bastante, como eu te falei. E em janeiro eu li 6 livros, só que 4 livros casaram de uma forma absurda e meu, trouxe ideias mirabolantes pra várias coisas. E eu fiquei refletindo por muito tempo sobre isso, ainda tô na real. Porque assim ó, o primeiro livro que eu li... desses 4, né, foi esse aqui, 1000 cairão ao teu lado. Já fica a dica pra você, é um livro cristão, tá? É uma visão da Segunda Guerra Mundial, só que é a visão de dentro dos alemães. Então esta família é uma família alemã. O cara com mais de 40 anos, ele foi chamado pra guerra, beleza, ele foi, deixou a família, mulher com mais 3 filhos, deixou pra trás. Ele foi pra guerra, então conta a visão dele na guerra.
e conta a visão da família que ficou. E cara, é absurdo, você aprende demais sobre Segunda Guerra Mundial, sobre empatia, sobre várias coisas interessantes aí do nosso cotidiano. Mil cairão até lá. Só que, sem planejar, logo depois foi recomendado pra mim esse livro e foi emprestado. E eu li, né? O Tatuador de Auschwitz. E cara, e casou perfeitamente com aquele outro, porque aquele outro era a visão alemã da Segunda Guerra Mundial. Note que eu não tô lendo livros de física especificamente, sacou? Eu também leio livros de física, mas não só, sacou a ideia? E o Tatuador de Auschwitz, cara, é muito bom. É muito bom. Então fica a dica pra você que quer uma leitura interessante, um romance histórico, baseado lá em fatos reais, né? Em fatos, no caso. Fatos já são reais. Em fatos. E ele conta a visão agora do outro lado, que é a visão de um judeu que foi pro campo de concentração de Auschwitz e Birkenau, e conta como que foi a história dele lá, muito interessante mesmo. Então eu tenho as duas visões da história. Isso não estava planejado, simplesmente estava lendo um, apareceu o outro, li o outro também, beleza. E esse aqui, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer ao vivo e a cores, assim, Auschwitz e Birkenau. Então fui lá na Polônia e eu e minha esposa, a gente teve a oportunidade de conhecer lá o local. Cara, e é muito interessante e fica a dica, né? Eu gosto bastante de viajar, você já sabe disso. Fica a dica, você tem que conhecer esses locais. É um local pesado, atmosfera pesadíssima, mas é muito interessante você ver como funcionava. Eles mostram as roupas que os judeus utilizavam na época. E eu fui lá na época de inverno e cara, tava muito frio. Tava muito frio. E daí você vê a roupa que o judeu, você vê na tua frente. Pô, o cara tava usando essa roupinha aí neste frio e sem ter a alimentação necessária, porque você sabe que quando você passa frio, você tá perdendo energia a todo momento. Você está perdendo energia a todo momento, você tem que repor. Como que você repõe essa energia? Comendo. Só que eles não tinham a alimentação necessária pra repor tudo isso. Cara, bizarro. E daí você começa a ler e começa a imaginar aquilo que você viu ao vivo, assim. Então fica mais interessante aí. Então esse livro foi um livro muito legal, super recomendo aí pra quem quiser. O Tatuador de Auschwitz. Beleza? Só que logo depois desses dois, eu li esse aqui. Revolução dos Bichos, de George Orwell, que também casou com esses dois últimos livros. Cara, não estava planejado, mas estava na estante esse aqui. E como eu li aqueles dois, veio esse aqui. Qual que é a ideia? Também fica a dica, muito interessante, muito legal. Mas é da mesma época, ele foi escrito em 1945, se eu não me engano. E ele faz uma crítica à União Soviética. Então a União Soviética fala bastante não, é citado nesse livro, é citado no outro. Ele faz uma crítica do sistema político lá da União Soviética da época. Embora o George Orwell ele se autoproclame socialista, ele faz uma crítica ao sistema da União Soviética muito interessante. Beleza, só que o mais interessante foi, e daí vem o quarto livro que eu já recomendo pra você também, que é esse aqui, ó, Admirável Mundo Novo. E casou de eu juntar esses 4 livros numa pancada só. E cara, o Admirável Mundo Novo, ele é uma utopia ou uma distopia, depende do que fica a critério do leitor. Utopia é aquele futuro perfeito, tudo mais, tal, sem problemas. Distopia é aquele futuro que deu totalmente errado, sacou? Mas se o que ele apresenta aqui deu certo ou deu errado, fica a critério de quem lê. Só que, na minha concepção, antes de ler aquilo lá, é que é uma distopia muito louca, muito interessante, inclusive, o Admirável Mundo Novo. Só que daí você começa a se questionar. Depois de ler tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, você começa a se questionar sobre o ser humano de uma forma geral, né? E daí começa a se questionar se o que tá aqui, eu não vou dar spoiler, é um mundo totalmente diferente, onde as pessoas são meio quadradinhas, elas são criadas em laboratório, as pessoas, então tem pessoas que são criadas para comandar, tem pessoas que são criadas para servir, só que neste mundo não tem, entre aspas, não tem miséria, não tem dor, não tem infelicidade, sacou? Então você começa a se questionar, a liberdade é tolhida totalmente. Mas daí você começa a questionar, será que não valeria a pena? Daí você olha pro cara que tava em Auschwitz, por exemplo. Será que não valeria a pena uma sociedade assim? Daí, será que isso é uma distopia ou uma utopia? Enfim, casou os 4 livros. Pra quem já leu qualquer um desses livros, sabe do que eu tô falando. Pra quem não leu, pra você entender tudo que eu falei agora, eu super recomendo. Vai! Fica a dica,
compra aí que é certeiro, não tem nenhum que seja chato assim. Tem o Admirável Mundo Novo é um pouquinho mais lento, tá? Ele é maiorzinho, né? Ele é um pouquinho mais lento, mas os outros 3 são de leitura muito rápida, assim. Então, fica a dica pra você da leitura e fica a dica pra você se aprofundar mais nesse meio. E não precisa ser... não tem nenhum livro de física aqui. Pessoas também lê livros? Leio. Mas ande por outros mundos e esse é o incentivo que eu faço desse vídeo aí. Beleza? Se você tem mais livros que você gostaria de recomendar, que você leu há pouco tempo, coloca aí nos comentários pra gente conversar, tá? Me dá umas sugestões de livros também que eu compro, leio e faço e comento aqui também. Tem livros que a gente pode ler e pode comentar sobre a ciência por trás, sobre a física por trás, isso é muito interessante. Beleza? É isso, povo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima. Tchau!